Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula da série Descomplicando a Contabilidade de Custos. E hoje nós já vamos avançar um pouco mais, né? Nós vamos falar sobre o esquema básico da contabilidade de custos, né? Quais são os passos que eu tenho que seguir, de fato, para estar aí atribuindo o custo aos produtos que foram fabricados. O primeiro passo, gente, é a separação entre custos e despesas. Ou seja, é aquele momento em que eu vou elencar todos os gastos daquele período daquela empresa, certo? Então, aqui, por exemplo, nesse slide, nós estamos colocando um período X e os gastos de uma empresa X, tá bom? Então, aqui estão todos os gastos, né? E esses gastos, eles devem ser separados em custos e despesas. E qual é a base, professora, que eu vou utilizar para fazer essa separação? Lembram lá das nossas aulas anteriores, das nomenclaturas, né? Da separação da área de produção e das outras áreas da empresa? Exatamente. Então, nós vamos nos basear naqueles ensinamentos. Aquilo que tem relação com o produto, que está na área de produção, nós vamos classificar como custo, certo? E aqueles gastos que fazem parte das demais áreas da empresa, nós classificaremos como despesa. Então, aqui estão todos eles elencados. E nós devemos fazer, então, o primeiro passo é fazer o quê? A separação entre custo e despesa. Então, vamos, a princípio, selecionar os custos de produção. De acordo com aquela lista lá, vem para cá, para o grupo de custos de produção, os salários da fábrica, a matéria-prima consumida, a depreciação na fábrica, está sendo bem específico, 60 mil, o que mais que acontece lá na área de produção? Os seguros da fábrica, os materiais diversos da fábrica, a energia elétrica da fábrica, a manutenção da fábrica, ou seja, tudo que tem relação com o processo de fabricação, né? Tudo que acontece lá dentro da fábrica, né? Todos esses gastos, eles vão ser classificados aí em custos, tá? No total aqui nós temos o que? 710 mil, ok? Os demais eu vou dividi-los em despesas administrativas, despesas de vendas e as despesas financeiras, né? Então, o que é que vai fazer parte aí dos grupos, do grupo de despesas administrativas? Os salários da administração, os honorários da diretoria, correios, telefone, material de consumo do escritório, tudo isso aqui acontece fora da área de produção, certo? Então, totalizando aqui 140 mil. Despesas de vendas, o que é que vai entrar nesse grupo? Comissão de vendedores e as despesas de entrega, totalizando aí 120 mil. Tem relação com a venda, certo? Aqui é a contribuição, né, para que esse produto venha trazer faturamento para a empresa, venha ser vendido. E o último grupo são as despesas financeiras, que ele não especificou, ele só colocou como despesas, né, o autor. Então, mas aqui pode ser, por exemplo, juros, né, algum tipo de juros que a empresa pague, pode vir aqui no grupo das despesas financeiras, tá certo? O importante é que você venha compreender que é necessário fazer essa separação logo no primeiro passo. Por quê? Porque depois nos passos seguintes, nós vamos voltar só para os custos de produção, porque nós vamos trabalhar aí as técnicas, né? Como que eu vou fazer, por exemplo, a apropriação dos custos diretos, dos indiretos, né? Como é que eu vou fazer o rateio, enfim. Mas, a princípio, o primeiro passo é fazer essa separação entre custo e despesa. E aí a gente já pode deixar separadinho aqui
os grupos das despesas. Por quê? Porque na hora da apuração do resultado, lá na demonstração do resultado do exercício, todos esses custos aqui, iniciais, né? Todos esses custos, eles vão se transformar lá naquela continha chamada CPV, certo? Custo do produto vendido. Assim que a mercadoria, assim que o produto, né, for transferido para terceiros, nós vamos ter aí o CPV. Então, todos esses custos aqui vão fazer parte do grupo do CPV. Lá na DRE, nós vamos utilizá-los nesse grupo. E logo depois é que nós vamos fazer as deduções das despesas, né, separadinhas por grupo, né, administrativo, de venda e financeiras, para que nós venhamos o que? Apurar o resultado do exercício, saber se essa empresa teve lucro ou prejuízo. Porque após a dedução dessas despesas aqui também, nós vamos deduzir lá os impostos, né, contribuição social, imposto de renda, enfim, para chegar ao lucro líquido do período, tá bom? Então, a gente já deixa aqui tudo no pontozinho, tudo separadinho, bonitinho, por grupo. Esse é o primeiro passo, quando nós trabalhamos com a contabilidade de custos, tá certo? O segundo passo é bem simples, porque nós vamos fazer a apropriação dos custos diretos. Então, aqui nós vamos voltar só para os custos. A nossa visão nesse momento vai ser somente para esse primeiro grupo aqui, ó, que nós separamos, custos de produção, que eu continuo aqui no segundo slide, tá? Nesse total aqui de 719 mil. Nós vamos voltar a nossa atenção totalmente para esses custos. Então, eu vou precisar identificar o que é custo direto e o que é custo indireto, certo? Nós já debatemos isso também, nós vimos que os custos diretos, eles têm uma fácil identificação, porque eles têm uma medida de consumo, né, que pode ser quilo, né? Até esse exemplo, pode ser a hora, enfim, ele tem uma medida de consumo e tem um valor específico para essa medida de consumo. Então, a gente vai identificar esses custos com facilidade, porque eles têm uma relação ali direta com o produto. E já os custos indiretos, nós vimos que nós vamos precisar fazer os rateios, né? Uma distribuição, porque na verdade nós vamos trabalhar com eles através de estimativas. Ok? Então, o segundo passo vai ser exatamente fazer essa identificação dos custos diretos. Vamos ler aqui o slide. Digamos que essa empresa ela elabore 3 produtos diferentes. O produto A, produto B e o produto C. O passo seguinte é o de se distribuírem os custos diretos de produção aos 3 itens. Suponhamos ainda que nessa empresa, além da matéria-prima, seja também custo direto, parte, né, da mão de obra e parte da energia elétrica. Então, aqui já está nos sendo repassada a informação que eu tenho a matéria-prima somente como custo direto e mão de obra e energia elétrica sendo parte custo direto e parte sendo custo indireto. Pronto, essas informações aqui são suficientes. Vamos aqui ao exemplo, né? O produto A, o produto B, o produto C. Digamos que a empresa ela adquiriu de matéria-prima 350 mil. Desses 350 mil, ela utilizou 75 mil de matéria-prima no produto A, 135 mil no produto B e 140 mil no produto C. E a mão de obra, como é que ficou essa distribuição, já que é parte custo direto e parte custo indireto. Pronto. No total, a empresa gastou aí com mão de obra 120 mil. Desses 120 mil, 30 mil foi colocado como custo indireto e 90 mil ficou como custo direto. Aí, esses 90 mil, que é custo direto, eu tenho que distribuir aqui para os 3 produtos, né? Que no caso a questão já traz aqui no ponto, né? Foram correspondentes aqui a 22 mil
gasto somente com a produção do produto A, 47 mil aqui de mão de obra aplicado somente no produto B e 21 mil aplicado somente com o produto C. A energia elétrica, da mesma forma. No total, a empresa pagou 85 mil de energia elétrica. Desses 85 mil, 40 mil ficou como custo indireto, certo? E os outros 45 mil foram consumidos mesmo lá na fabricação do produto A, B e C, tá? Sendo 18 mil atribuído ao produto A, 20 mil ao produto B e 7 mil ao produto C. Ok? Então, vamos especificar aqui na tabelinha, né? Como que ficou os custos, né, desses produtos. Então, aqui. Eu tenho aqui o produto A, a coluna do produto A coluna do produto B, a coluna do produto C. Observem que na hora de apropriar os custos diretos, é só uma questão de organização, tá bom? Por quê? Porque eu sei que o produto A, ele utilizou matéria-prima, mão de obra e energia elétrica como custo direto, da mesma forma com o produto B e o produto C. E eu já tenho, né, de acordo com o que foi acompanhado, esses dados, gente, eles são observados dentro da área de produção. Dentro de uma fábrica, sempre vai existir uma pessoa chamado, geralmente, de supervisor de produção, que ele corresponde o quê? A uma mão de obra indireta. Por quê? Porque ele fica fiscalizando o trabalho daquelas pessoas que estão ali produzindo. Ele fica ali no controle. Então, ele está identificando a quantidade de horas que estão sendo trabalhadas, quantas horas está sendo dedicado à produção do produto X, Y, Z, certo? Então, ali, essas informações, elas são todas coletadas ali na área de produção, através mesmo do acompanhamento, da observação. Então, tem a pessoa lá no estoque, fazendo o controle do estoque. Quanto é que está saindo lá de matéria-prima para o produto A, para o produto B, para o produto C. Então, eles fazem isso, fazem a coleta dessas informações e preenchem em planilhas que são repassadas, né, ao setor de contabilidade. Quando elas chegam, né, no setor de contabilidade, aí nós vamos organizar nesses passos que eu estou passando para vocês. Primeiro passo, dividindo custo de despesa, né? Até porque no setor da contabilidade vão ser trabalhados todos os gastos da empresa. Então, eu vou ter que saber separar o que é da área de produção, o que está fora dela. E o segundo passo é a apropriação dos custos diretos, quer dizer, eu vou estar organizando aí como se fosse numa tabelinha desse tipo, ok? Então, mas o que? Esses valores aqui já vem especificado, né? Já são coletados direitinho nessas planilhas. São os dados que vêm da área de produção que eu vou me utilizar, que vão ser transformados em informações. Então, aqui, olha, quando eu somo os valores da matéria-prima, da mão de obra e da energia elétrica, isso aqui as partes com custo direto, do produto A, eu vou encontrar aqui o valor de 115 mil, ou seja, os custos diretos referentes ao produto A correspondem a 115 mil. Da mesma forma, eu faço com o produto B. Eu vou somar a matéria-prima, a mão de obra e a energia elétrica desse produto. Então, eu vou chegar em um total de 202 mil reais, quer dizer, correspondentes aos custos diretos que são atribuídos ao produto B. E da mesma forma eu faço com o produto C. Então, no total, essa empresa, ela gastou aqui, ó, o valor de custos diretos, ó, do somatório aqui, ó, 115 do produto A, mais 202 do produto B, mais 168 do produto C. Esse aí corresponde o quê? A 485 mil, ou seja, ela gastou, ela distribuiu aí, ela apropriou
aos 3 produtos um total de 485 mil, sendo que esses 485 mil estão divididos aí através do produto A, B e C. Isso aqui, gente, só em relação a custos diretos, tá bom? Ok? Agora que eu termino o segundo passo, né, que eu organizei esses custos diretos, somei direitinho os custos diretos de cada produto, de acordo com os valores que me foram repassados, então eu vou para o terceiro passo, que é a apropriação dos custos indiretos. Aqui sim eu vou necessitar um pouco mais de atenção, porque eu vou ter que utilizar aqui as técnicas de rateio, né? É nesse momento que a contabilidade precisa de um pouquinho mais de atenção, certo? Precisa de um pouquinho mais de técnica específica da área da contabilidade de custos, tá bom? Então, vamos ler aqui o que diz o slide. Vamos agora analisar a forma ou as formas de alocar os custos indiretos que totalizaram nesse exemplo 225 mil. Aí você pode perguntar, professora, onde foi que eu achei os 225 mil? Eu vou voltar aqui no enunciado da questão, lá na lista, aqui onde nós distribuímos todos os custos, lembram? Aqui estão todos os custos. Então, quando eu separei os custos, eu também fiz uma separação do que era custo direto e do que era custo indireto, certo? Então, eu sei que de todos esses que estão aqui na lista, somente a matéria-prima é custo direto. A energia elétrica, só que vocês viram que não, esse valor todo aqui não é custo direto, a gente teve a divisãozinha, né? Da mesma forma, teve o que foi a outra coisa, deixa eu voltar lá no exemplo, a mão de obra, certo? Então, a mão de obra, 90 mil foi correspondente a custo direto, certo? Então, sabendo dessa informação, a gente volta para cá para dar continuidade. Porque onde foi que eu achei os 225 mil? Foi o somatório dos demais custos, certo? Lá da tabelinha, da relação. Ó. Eu até coloquei aqui na tabela para ficar mais especificados. Ó. Então, a mão de obra, nós vimos que parte foi direta, que está aqui atribuída ao produto, e 30 mil ficou como custo indireto. A energia elétrica ficou uma parte aqui como custo direto e 40 mil como custo indireto. Os demais custos que sobraram, todos eles correspondem a custos indiretos, tá? Então, a depreciação, o seguro da fábrica, os materiais diversos utilizados na fábrica, a manutenção da fábrica, tudo isso aqui, ó, veio para cá, para a coluna dos custos indiretos. Então, quando eu somo aqui todos os custos indiretos e as parcelas da mão de obra e da energia elétrica indireta, aí eu somando tudo eu encontro o valor de 225 mil. Isso quer dizer que os gastos gerais de fabricação ou os custos indiretos de fabricação no total correspondem a 225 mil. Então, é esse valorzinho aqui de 225 mil que eu vou levar como base na hora de fazer a alocação, certo? Na hora de fazer a distribuição ou rateio. Então, ó, uma alternativa simplista seria a alocação aos produtos A, B e C, proporcionalmente ao que cada um já recebeu de custos diretos. Esse critério é relativamente usado quando os custos diretos são a grande porção dos custos totais. E não há outra maneira mais objetiva de visualizar de quanto dos indiretos poderia, de forma menos arbitrária, ser alocados o produto A, B e C. Então, na hora de fazer a apropriação dos custos indiretos, eu preciso ter uma base de rateio. O que está sendo colocado aqui pelo autor Eliseu Martins, nesse exemplo, é que como
houve aí uma divisão da mão de obra e da energia elétrica, sendo parte custo direto e parte custo indireto, eu poderia também estar utilizando como base de rateio, que é bem comum, o total dos custos diretos, né? Já que nós já fizemos ali na tabelinha o somatório da matéria-prima, da mão de obra e da energia que é atribuída ao produto A, B e C. Então, eu posso trabalhar como base de rateio o total dos custos diretos. É regra geral? Não, gente. A empresa vai estudar, né? Os supervisores de produção, junto com a contabilidade, eles vão estudar qual é a melhor base para a realidade daquela empresa. Então, eu posso utilizar como base de rateio os custos diretos. Eu posso utilizar como base de rateio só a matéria-prima. Eu posso utilizar como base de rateio só a mão de obra. Então, eu vou estudar cada uma das possibilidades e aquela que eu vejo que se enquadra na realidade daquela empresa em si, eu vou utilizar, né? Vou colocar como sendo a base de rateio nos processos de produção, ok? Então, nesse primeiro exemplo, nós vamos trabalhar aqui com base de rateio o total dos custos diretos. Então, só recapitulando aqui para vocês, ó, aqui os custos diretos, né? Matéria-prima, mão de obra e energia, que foram atribuídos aqui a cada produto, certo? Então, eu somo tudo e chego ao custo direto utilizado em cada produto. Então, quando eu somar esses três valores aqui, que é o total do custo direto de cada produto, quando eu somar 115, mais 202, mais 168, eu vou encontrar 485 mil. Esse é o total dos custos diretos que eu vou utilizar como base de rateio, certo? Então, como que eu vou fazer esse rateio? Olha, vamos aqui ao slide. O produto A, eu vou trabalhar aqui a princípio, gente, nessa aula, um método muito simples, que é a regrinha de 3, que é bem fácil da gente encontrar o percentual, né, para que eu possa, depois, através desse percentual, descobrir o custo indireto que vai ser atribuído a cada produto, tá bom? Então, vamos começar com o produto A. O produto A teve como custo direto total, aliás, ele teve como custo direto, só o produto A, 115 mil. E quando eu somo o produto A, mais o B, mais o C, eu tenho 485 mil de custos diretos. Então, na regrinha de 3, eu pego 485 mil, que representa 100% dos custos diretos, né? Que é o total. E aí eu quero saber qual é o percentual somente dos 115 mil correspondente ao custo direto do produto A. Faço aqui meio pelos extremos, né? 115 mil vezes 100, que dá esse valor aqui do numerador. E 485 mil vezes X, né? Vai dar, que vai ser o denominador, ok? Então, dividindo aqui o numerador pelo denominador, X vai estar aí, sendo resumidamente aí 23,71%. Agora que eu tenho o percentual somente do produto A, em relação aos custos diretos, aí eu pego esse percentual e aplico lá no total dos custos indiretos. Lembra qual é o total dos custos indiretos que eu preciso fazer o rateio aos produtos? 225 mil, não é isso? Quando eu somei lá na coluna todos os custos indiretos, eu encontrei o total de 225 mil. Então, vai ser 225 mil vezes o percentual aí que eu encontrei quando eu utilizei como base de rateio, né, o total dos custos diretos, 23,71. Coloca aqui o percentual completo, né, para facilitar, por cento. Ó. Aí eu encontro um custo indireto de 53.350,51. Ou seja, dos 225 mil de custos indiretos ou de gastos gerais de fabricação,
53.350,51 centavos correspondem aos custos indiretos que foram utilizados somente no produto A, certo? Agora, eu vou ter que fazer o quê? A mesma coisa com o produto B e com o produto C. Então, aqui só para a gente finalizar o produto A, o custo direto lá do produto A, lá na tabelinha, tá, gente? Quando nós somamos a matéria-prima, a mão de obra, a energia do produto A, nós encontramos 115 mil. E agora, como custo indireto, nós encontramos 53.351. Então, o custo total do produto A corresponde ao somatório dos custos diretos mais os custos indiretos, ou seja, o custo total desse produto é de 168.351, certo? Então, aqui foi o cálculo do produto A. E do produto B, professora, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou pegar lá, vou descobrir o percentual primeiro, né? Como? Pego o total dos custos diretos, 485 mil, que correspondem a 100%. E aí eu vou lá na tabelinha e vou pegar o total do custo direto do produto B, que é 202 mil. Então, no produto B vai ser 202 mil para X. Faço meio pelos extremos e eu vou encontrar o percentual de custos diretos do produto B. Esse percentual eu aplico lá nos 225 mil, que é o total dos custos indiretos, para saber qual vai ser o custo indireto atribuído somente ao produto B. Para saber o total desse produto B, vou somar aqui, ó, custo direto de 202 mil, mais o valor do custo indireto que eu encontrei para o produto B. Somo os dois e vou encontrar o custo total. Certo? Então, aqui na tabelinha eu já coloquei calculado ó, os valores do produto B, aqui o custo direto. Quando eu fiz a regrinha de 3 lá, eu encontrei o percentual de 41,65. Então, eu apliquei lá nos 225 mil, 41,65%, e aí eu encontrei o valor de 93.711 de custos indiretos. Certo? Então, o total do produto B é a soma do custo direto mais o custo indireto. Então, eu encontro o valor total de 295.711 como custo para esse produto. Produto C. Peguei lá da tabelinha, né? Somatório correspondente aí à mão de obra, a energia elétrica e a matéria-prima. Então, tá lá na tabela 168 mil, que é o custo direto só do produto C. Vou fazer a regrinha de 3 para encontrar esse percentual, onde eu pego 485 mil, corresponde a 100% dos custos diretos, e aí 168 mil, que é o custo direto do produto C, corresponde a X. Quando eu faço o meio pelos extremos, eu encontro o percentual aí de 34,64%. Aplico no total dos custos indiretos, que é 225 mil, e eu encontro como custo indireto 77.938. Para saber o total dos custos só do produto C, eu vou somar custo direto mais custo indireto. E aí encontro esse total, tá certo? Então, assim que a gente faz com o rateio, tá bom? Com base, nesse caso aqui, com base, nós utilizamos como base o total dos custos diretos, né? Mas nós temos outras bases de rateio. Vamos agora dar um outro exemplo de outra base de rateio para vocês. Suponhamos, entretanto, que a empresa resolva fazer outro tipo de alocação, conhecendo o tempo de produção de cada um, pretendendo fazer a distribuição dos custos indiretos proporcionalmente a ele, e faz uso dos próprios valores em reais da mão de obra direta, por ter sido esta calculada como base nesse mesmo tempo, nós teríamos dessa maneira, quadro 5.3. Ou seja, se nós fizermos esses mesmos cálculos de rateio, mas utilizando uma outra base, nós vamos encontrar outros valores de custo para esses produtos, né? Só que nesse caso aqui, nesse exemplo, nós utilizaremos agora como base de rateio a mão de obra direta.
tá? Então, eu vou lá no produto e vou saber quanto foi utilizado. Lá nos slides anteriormente, eu fiz a distribuição, né? Porque a mão de obra, ela foi o quê? Parte custo direto e parte custo indireto. Aí, a mão de obra direta, ela foi utilizada o quê? R$22.000 foi gasto só para o produto A, 47 mil de mão de obra só para o produto B, 21 mil só para o produto C, ou seja, aqui é a mão de obra dos produtores, daquelas pessoas que estão ali fabricando o produto, tá? Por isso que é mão de obra direta, tem relação direta com o produto. Então, eu vou pegar como base de rateio a mão de obra direta e vou, quando eu somo aqui a mão de obra direta total, né? Dos 3 produtos, eu encontro 90 mil. Então, esses 90 mil aqui, no cálculo do rateio, vão representar 100%, ok? Igual eu fazia com os custos diretos. Então, eu vou pegar 90 mil, está para 100%, certo? Aí, 22 mil está para quantos por cento, que é X? Isso aqui para o produto A. Vou encontrar o percentual de quanto? 24,44%. Aí, esses 24,44%, eu vou aplicar em cima do total dos custos indiretos, porque eu quero saber exatamente isso. Quanto vai ser atribuído de custo indireto para o produto A, para o produto B e para o produto C. Então, sempre eu vou estar trabalhando com o total dos custos indiretos. Após encontrar o percentual aqui de cada produto, aí eu aplico nesse total de custos indiretos, que são os 225 mil. Então, se eu encontrei o percentual aqui de 24,44, vezes 25 mil, isso aqui vai ser o quê? Aliás, se eu pegar 225 mil vezes 24,44%, né? Se você faz isso na calculadora, você encontra 55 mil. Da mesma forma, eu vou fazer com o produto B. Quem é que vai corresponder a 100%? 90 mil. Quem é que vai corresponder a X? Aqui do produto B, 47 mil. E aí eu encontro o percentual de 52,22%. Então, agora que eu tenho o percentual, eu faço a apropriação do custo indireto, que é 225 mil vezes 52,22%. E assim eu faço também com o produto C, certo? Eu só quero que vocês entendam que agora, nesse exemplo, a base de rateio é diferente. Agora eu já estou utilizando o total da mão de obra direta. E aí, na hora de calcular o custo total do produto, aqui no custo indireto, já vai ser valores diferentes. Por quê? Por conta do percentual e da base de rateio que foi diferente. O custo direto não vai mudar, né? Produto A continua com custo direto 115 mil, produto B com 202 mil e produto C com 168 mil. Por quê? Porque aqui é o somatório já da matéria-prima, da mão de obra e da energia de forma direta. Não muda, ele permanece o mesmo, tem relação direta com o produto, certo? Agora, o custo indireto, por ser estimável, né, por ser uma técnica que nós utilizamos para estimar, ele, dependendo da base de rateio que nós utilizamos, ele vai ser diferente, certo? Então, se eu utilizo lá como base de rateio os custos diretos, o total dos custos diretos, eu vou encontrar custos indiretos para cada produto, um valor. Se eu utilizo a mão de obra direta como base de rateio, o custo indireto que eu vou encontrar para cada um dos produtos vai ser outro valor, certo? E mais no final, o total, sempre eu vou ter que somar, para saber o custo total do produto, eu sempre somo o custo direto mais o custo indireto que foi atribuído a esse produto, certo? Que é o custo, aí eu encontro o custo total de cada um, tá bom? Então, aqui eu estou colocando apenas o exemplo de duas bases de rateio, né? Que é uma foi o custo direto total e a outra a mão de obra direta total como base de rateio. Mas, como eu disse, nós podemos ter outras bases, certo? Então, gente, aqui nessa tabela
quero mostrar para vocês, ela representa aí o esquema básico, né, da contabilidade de custos, que se você for analisar é bem simples, né? Primeiro eu faço o primeiro passo, a separação aqui dos custos e das despesas, né? Faço toda a relação de todos os gastos que aconteceram naquela empresa. E aí eu vou separar os gastos que aconteceram na área de fabricação, vão ficar na lista dos custos, e os que aconteceram fora dela vão ficar na lista das despesas, porque essas despesas aqui elas só vão lá para o final, na hora da apuração do resultado do exercício, né? Pós-venda. Ok? E aqui, os custos, eu ainda faço a separação do que é indireto e do que é direto. Tá? Só lembrando que os diretos já são realmente estão distribuídos mesmo conforme os valores que são utilizados em cada produto. E os indiretos, eu já não tenho essa facilidade, eu preciso fazer aquele rateio e utilizar uma base, né, de rateio, que pode ser, como nós fizemos no exemplo, pode ser o total da mão de obra direta, pode ser o total dos custos diretos, pode ser só o total da matéria-prima, pode ser só, enfim, posso utilizar várias bases de rateio. Descobri, né, o percentual, apliquei o percentual no total dos custos indiretos, vou também alocar aos produtos. Então, quer dizer que o produto A, ele absorve o custo direto e os custos indiretos. Então, o custo desse produto, ó, que vem aqui para o estoque, é o somatório dos custos diretos e indiretos que foram atribuídos a ele. Quando eu vendo esse produto, todos esses custos são transformados aí no CPV, que é o custo dos produtos vendidos. E aí são levados para a apuração do resultado, né? Sendo transformados aí em despesa, né? Que é o CPV, é a conta de despesa que vai primeiro entrar na dedução da receita. Logo em seguida vão vir as deduções das despesas administrativas, das despesas com vendas, das despesas financeiras e depois os impostos para apurar qual foi o lucro ou o prejuízo dessa empresa, tá ok? E aqui no final, gente, só uma demonstração de como nós fazemos as contabilizações, ou seja, como nós escrituramos o livro diário, certo? Diante dessa distribuição aí, dessa separação de custos. Nós sabemos que os custos, né, eles têm natureza devedora, porque eles se transformam em despesa. Toda vez que um custo ele aumenta o seu saldo, ele vai ser debitado. Toda vez que diminui, ele vai ser creditado por conta da natureza. Então, eu vou pegar aqui só um exemplo para vocês compreenderem. A empresa, ela gastou, ela aplicou aí, né, na mão de obra da fábrica um total de 120 mil. Então, esse 120 mil aqui está lá no Razonné, vamos levar também o livro lá para o livro Razão, né? Lá no livro Razão tem lá a página da mão de obra, dos salários da fábrica, 120 mil. Só que esses salários aqui eu vou dividir o que lá da fábrica? Entre mão de obra direta e mão de obra indireta. Então, eu vou ter que abrir mais dois razonetes, um com a mão de obra direta e o outro com a mão de obra indireta. Na verdade, vão ser 3 razonetes só com mão de obra referente a custo, né? Uma com um razonete para a mão de obra geral da fábrica, valor total, outro com a mão de obra direta e outro com a mão de obra indireta. Então, o que acontece? Esses 120 mil aqui da mão de obra geral vai estar registrado a débito, porque custos têm a natureza devedora. Mas quando eu faço essa distribuição, eu vou pegar desses 120 mil, eu vou pegar em 90 mil e vou levar lá para a mão de obra direta. Então, vai diminuir aí 90 mil, então lá na conta em mão de obra, vai diminuir aí 90 mil. E a mão de obra direta vai receber esses 90 mil aí lá no débito, certo? E da mesma forma com os outros 30 mil, que é para quê? Para zerar
esse razonete aí, mão de obra geral, e ficar somente os razonetes da mão de obra direta e da mão de obra indireta. Então, eu faço o quê? A transferência desse valor de 120 mil. Eu transfiro 90 mil para a mão de obra direta e 30 para a indireta. Então, o que está acontecendo? A conta mão de obra, no geral, ela está o quê? Transferindo seus valores, ela está diminuindo o seu valor, porque ela vai zerar. Então, nesse momento, ela vai ser creditada. E as outras duas contas, né, mão de obra direta e indireta, elas estão recebendo esses valores, né, de 90 e de 30 mil, respectivamente. Então, como elas estão recebendo, está tendo um aumento do saldo delas, elas vão ser debitadas, tá? Então, se você observar aqui, estão aqui todos os custos, eles são assim. Eu trabalho assim na contabilização. Eu pego aquele custo do seu valor geral e distribuo, né, na divisão aí de custo direto e indireto. Então, na hora de fazer a contabilização, a conta geral ela é creditada porque ela perde valor e aquelas divisões de custo direto e indireto, elas são debitadas porque elas estão aumentando o valor. Assim que funciona na lógica, tá? E depois de fazer essa distribuição, ó, como eu fiz aqui com a mão de obra, dividi ela direta e indireta, fiz com a energia elétrica também, né? Dividi ela em direta e indireta, porque a questão, ela nos dizia isso, que ela era parte direta e parte indireta. Aí eu faço já o lançamento, né, da atribuição dos custos, por exemplo, direto, no caso que é a matéria-prima, para os produtos. A lógica é a mesma, ó. A conta matéria-prima consumida, o total dela, ela tem natureza devedora, mas ela vai diminuir o saldo, então ela vai ser creditada. Por quê? Porque eu vou pegar esses 350 mil aqui e distribuir para os produtos A, B e C. Então, nesse momento aqui, ela vai ser creditada por diminuir valores e as contas produto B e produto C, vão ser debitadas, no caso, estoques, né, de produto A, estoque de produto B, estoque de produto C, vão ser debitados, porque estão recebendo esses valores, eu estou só transferindo, ó, de uma conta para a outra. Da mesma forma, com a mão de obra e assim sucessivamente, tá? E aqui, só lembrando que nós trabalhamos com livro diário e razão. A gente escritura os dois livros. Então, se eu tenho lá um lançamento utilizando mão de obra direta e mão de obra indireta, eu tenho que ter um razonete para cada conta, certo? E aí, à medida que eu vou fazendo o lançamento no livro diário, eu vou fazendo aqui também no livro razão, tá bom? Porque ao final, eu vou encontrar aqui, ó, os valores do produto A. Por quê? Porque as contas de produto A, produto B e produto C é que vão receber todos os custos, né, que foram trabalhados. Aí, somando todos os custos que cada produto recebeu, eu vou encontrar o total do custo direto. Aliás, o total do custo do produto, desculpa. Claro que isso aqui é de acordo com o que eu já mostrei para vocês lá do cálculo de rateio, né, usando a base de rateio, tá bom? Então, é um processo onde um puxa o outro. Eu vou fazendo lá, faço o primeiro passo, que é a divisão dos custos e despesas, faço o segundo passo, que é a distribuição dos custos diretos, depois faço o terceiro passo, que é onde eu faço os rateios, e aí, após fazer os rateios, eu vou calcular o custo de cada produto, e aí eu venho para a parte da contabilização, de acordo com cada valor que eu encontrei nos passos anteriores, tá bom? Bom, gente, esse conteúdo, ele está lá no capítulo 5 do livro Contabilidade de Custos, do autor Eliseu Martins. Eu espero ter contribuído aí para o conhecimento de vocês em relação à contabilidade de custos e quero agradecer pela atenção. E até a nossa próxima videoaula, tá bom?